Imagina abrir os olhos e descobrir que o mundo já decidiu seu destino, antes mesmo de você poder pronunciar seu primeiro desejo. Você não é culpado de um crime, não quebrou nenhuma lei, não ofendeu ninguém. No entanto, uma sombra cai sobre você, como se uma sentença tivesse sido escrita em sua testa desde o nascimento. Na Idade Média, ninguém falava de homossexualidade. Essa palavra não existia, não havia identidade, não havia comunidade, não havia termo para descrever o que você sentia. Existia unicamente um pecado, um conceito tão obscuro que até os sacerdotes temiam mencioná-lo: a sodomia. O pecado sem nome, a acusação que transformava um ser humano em inimigo de Deus antes mesmo de amar alguém. Era um tempo em que um boato podia te devorar, um olhar podia destruir sua vida e um simples gesto mal interpretado podia apagar sua existência. Mas essa é apenas a superfície de uma história mais profunda, uma história que raramente aparece nos livros e que quase foi apagada da memória coletiva. Porque entre monges, reis, camponeses e até monjas, existiu uma rede silenciosa, dispersa, frágil e ao mesmo tempo indestrutível, que manteve vivo um tipo de afeto que o mundo tentava apagar. Uma rede feita de olhares, de códigos, de espaços secretos, criada por pessoas que aprenderam a amar quando amar era pior que morrer. Para entender esse mundo, devemos lembrar que a Idade Média não era um tempo uniforme nem simples. Era um mosaico de medos religiosos, tensões políticas, visões cósmicas e estruturas sociais rígidas onde cada pessoa ocupava um lugar do qual não podia escapar sem pagar um preço alto. Nessa paisagem, o desejo entre pessoas do mesmo sexo não era visto como um sentimento humano, mas como uma disrupção da ordem universal. A teologia, as leis e os sermões convertiam um impulso íntimo em um sinal de rebelião espiritual. E esse peso não era carregado apenas em público. Era um castelo que desmoronava dentro da mente, tijolo por tijolo, dia após dia. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, surgiram espaços onde a repressão não pôde chegar completamente. Porque a história humana nunca foi apenas opressão, também é resistência. E ali, onde a doutrina queria silêncio, floresceram afetos que sobreviveram 1 milênio. Às vezes disfarçados de amizade espiritual, outras escondidos em sombras de castelos ou em cantos de tavernas lotadas. Sempre latentes, sempre buscando uma fresta para respirar. Mas para compreender como essas pessoas conseguiram sobreviver quando um único sussurro podia destruir tudo, devemos voltar à origem do medo. A ideia antiga que moldou 1000 anos de vigilância e transformou um sentimento humano em uma condenação eterna. Essa ideia está no coração da nossa história. E para descobri-la, devemos retroceder muito mais atrás da Idade Média. Para entender como um conceito pôde acorrentar durante séculos pessoas que jamais chegaram a pronunciar sua verdade, devemos regressar à origem do medo. Muito antes de os juízes medievais ditarem sentenças, antes de os teólogos encherem manuscritos com advertências e antes de as fogueiras iluminarem praças inteiras, existia uma história antiga, repetida uma e outra vez até se tornar um pilar da moral ocidental: a destruição de Sodoma e Gomorra. No Gênesis, essas cidades foram arrasadas por um fogo divino por sua iniquidade. Mas na Idade Média, esse relato tomou uma forma mais precisa, mais rígida e muito mais perigosa. Os teólogos medievais interpretaram que o principal pecado de Sodoma era o desejo entre homens, um ato que, segundo eles, transtornava a própria ordem da criação. A palavra sodomia transformou-se então em um termo elástico, uma caixa escura na qual se jogava tudo o que não se encaixava na noção de sexualidade procriativa. Não apenas designava relações entre pessoas do mesmo sexo, incluía gestos privados, pensamentos não confessados, atos íntimos que jamais veriam a luz do dia. Era um conceito que podia expandir-se,
ou contrair-se, segundo a intenção do juiz, do sacerdote, ou do inimigo que quisesse te destruir. E precisamente por sua vagueza, tornou-se uma arma tão efetiva, uma sombra capaz de cair sobre qualquer um. Essa visão era sustentada pela teologia medieval, profundamente influenciada por figuras como Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Eles imaginaram o universo como uma máquina perfeita desenhada por Deus, onde cada elemento tinha um propósito e onde o sexo só podia existir com uma função: a procriação. Amar sem esse fim era, para eles, um ato contra a natureza, um desafio não só às leis humanas, mas à arquitetura divina. Daí surgia a ideia mais devastadora, que o desejo entre pessoas do mesmo sexo não era um erro, mas uma rebelião espiritual. Não se tratava de fraqueza, mas de um suposto pacto com o desvio, uma fresta na alma que ameaçava romper o equilíbrio do cosmos. O mais perturbador é como essa ideia, tão abstrata em aparência, se infiltrou na vida cotidiana. Aquilo que se pronunciava nos púlpitos, o que se estudava nos mosteiros e se escrevia em pergaminhos, descia depois aos ouvidos da gente comum. Moldava a maneira como se via o mundo, a forma como as pessoas se julgavam a si mesmas. Se alguém sentia atração por uma pessoa do mesmo sexo, essa emoção, que hoje entendemos como parte do espectro natural da condição humana, se convertia em uma prisão interior. Um conflito mútuo entre desejo e condenação, entre identidade e medo. Era viver sabendo que o mais íntimo do seu ser estava catalogado como a mais profunda abominação. E, no entanto, essa máquina teológica não parou ali. O espiritual logo se transformou em legal. A doutrina começou a justificar castigos físicos, sentenças, exclusões. O que nasceu como uma interpretação religiosa terminou moldando códigos penais, práticas de vigilância e estruturas inteiras de poder. Assim, o que alguém sentia em silêncio dentro de seu coração acabou sendo motivo de perseguição nas praças públicas. Esse passo, da condenação espiritual à perseguição terrena, marca o próximo capítulo da nossa história. Porque quando a lei decidiu intervir, o medo já não vivia na alma, instalou-se no corpo e na própria vida. Quando a condenação saiu do terreno espiritual e entrou no âmbito da lei, o mundo medieval transformou-se em um cenário muito mais perigoso. Durante os primeiros séculos após a queda do Império Romano, a Europa era um mosaico de reinos germânicos dispersos, cada um com seus próprios costumes, suas próprias regras e seus próprios modos de julgar. Nesse contexto nasceram os penitenciais, manuais para confessores que classificavam os pecados e prescreviam penitências detalhadas. A sodomia, nesses textos, aparecia como um pecado grave, sim, mas ainda se tratava de um erro que podia purificar-se. Anos de jejum, restrições alimentares, exílio temporário ou rezas intermináveis. O corpo não era destruído, era disciplinado. A lógica ainda era a da redenção. Um monge podia receber 7 anos de penitência por um ato ilícito, um leigo, castigos menores. A estrutura era severa, mas não mortal. A concepção do pecado ainda tinha um espaço para a misericórdia, para o arrependimento, para a ideia de que a alma podia regressar ao caminho correto. Era um sistema duro, mas não definitivo. Embora esmagador no psicológico, ainda não era uma sentença física. Mas essa relativa clemência desfez-se a partir do século X. A Europa estava mudando, e não só em suas fronteiras. As cidades cresciam, os reis buscavam centralizar seu poder, e a igreja se consolidava sob um papado mais forte, mais ambicioso e mais decidido a uniformizar as consciências. Foi uma era de ansiedade moral, uma época obcecada com a pureza, com a ordem, com a ideia de que só eliminando o desviado podia se manter estável o tecido social. E, de repente, a sodomia deixou de ser um segredo para o confessor e passou a ser um crime que devia ser castigado em público. O ponto de viragem chegou em 1179, no Terceiro Concílio de Latrão.
Ali decretou-se que os clérigos culpados de sodomia deviam ser expulsos de seu cargo e os leigos entregues às autoridades seculares. E as autoridades seculares, ávidas por mostrar seu poder, começaram a impor castigos que já não buscavam redenção, mas eliminação. A fogueira tornou-se o símbolo dessa nova época. Na França, na Itália, em territórios do Sacro Império Romano-Germânico, a acusação de sodomia podia te enviar diretamente às chamas. A lógica era asfixiante por seu simbolismo. Assim como Sodoma foi purificada pelo fogo, também o seriam os transgressores. Aquilo que no texto bíblico era metáfora, na lei medieval tornou-se realidade. O fogo não só destruía o corpo, apagava o nome, a memória, todo o rastro de existência. Para quem vivia em segredo, essa mudança foi um terremoto. Já não se tratava de rezas ou penitências. O perigo era absoluto. Um inimigo ciumento, um boato nascido do ressentimento, uma confissão obtida sob pressão, qualquer faísca podia acender a pira que acabaria com uma vida. O silêncio deixou de ser uma opção estratégica e se tornou a única forma de sobreviver. Era preciso aprender a desaparecer, a apagar gestos, a controlar cada palavra, cada olhar. E ainda assim, mesmo em meio a essa perseguição brutal, existiram lugares onde o afeto entre pessoas do mesmo sexo se tornou mais complexo, mais contraditório e, em ocasiões, mais intenso. Lugares onde a repressão e a intimidade conviviam sob o mesmo teto. É para lá que nos dirigimos agora, ao coração silencioso da igreja, onde o amor e o medo escreviam seus capítulos com a mesma tinta. Para compreender a paradoxo mais profunda da Idade Média, devemos entrar em um espaço onde o silêncio tinha ecos, onde cada passo ressoava entre muros de pedra e onde a vida inteira transcorria sob uma vigilância que nem sempre era visível, mas constante. Os mosteiros, abadias e catedrais não eram apenas centros religiosos. Eram mundos fechados, autossuficientes, povoados unicamente por homens ou unicamente por mulheres. Neles se rezava, se trabalhava, se copiavam manuscritos, se meditava e se sentia. Porque, embora a doutrina insistisse na pureza absoluta, o coração humano continuava batendo com a mesma intensidade que em qualquer reino, aldeia ou campo de batalha. Dentro desses claustros silenciosos, onde a luz entrava por janelas estreitas e alongadas, formavam-se amizades que a linguagem da época chamava amicitia spiritualis. Mas ao ler essas cartas hoje, a fronteira entre amizade e amor parece quase inexistente. Santo Anselmo de Cantuária, um dos teólogos mais respeitados do século XI, escreveu a outros monges com um fervor que para nós beira o romântico. Tu, amado do meu coração, anseio pela doçura do teu afeto. A alma me quebra por não te abraçar. Para um leitor moderno, a intensidade é inegável. Para eles, era uma linguagem sagrada e também um refúgio. Porque o mosteiro, paradoxalmente, oferecia um vocabulário para expressar o inconfessável. Enquanto o mundo exterior rotulava o desejo como rebelião cósmica, dentro dos muros do claustro existia um espaço simbólico onde certos afetos podiam florescer sob o véu da espiritualidade. A vida monástica eliminava as pressões externas, casamento, herança, guerra, e criava uma comunidade onde os vínculos emocionais profundos eram inevitáveis. Compartilhavam mesa, dormitório, oração, trabalho, silêncio e morte. Compartilhavam a vida inteira, mas essa luz tinha uma sombra longa. A partir do século X, a Igreja iniciou uma reforma profunda sob figuras como o Papa Gregório VI. Para os reformadores, a pureza do clero havia se corrompido, e um dos textos mais influentes dessa campanha foi o Livro de Gomorra, de Pedro Damião. Ali ele descrevia, com uma linguagem alarmista e quase obsessiva, práticas que ele acreditava que infestavam os mosteiros. Pedia castigos severos, inclusive expulsões,
para quem caísse em atos contrários à natureza. Sua obra se tornou um instrumento político. Não buscava apenas moralizar, buscava disciplinar, controlar, reordenar. A acusação de sodomia dentro da igreja transformou-se então em uma arma perigosa. Podia destruir carreiras, desacreditar abades, intervir em reformas, mudar líderes dentro de uma comunidade. Não era preciso que o ato existisse. Bastava o boato, a suspeita, a inveja de um rival. A vigilância intensificou-se. O medo tornou-se cotidiano. Aqueles mesmos laços que em outro contexto eram celebrados podiam se tornar repentinamente suspeitos. Uma carta afetuosa, uma proximidade notória, um gesto demasiadamente terno. Qualquer coisa podia se converter em evidência. E assim, o mosteiro tornou-se uma prisão dupla. Para os que sentiam afeto por alguém do mesmo sexo, era o único lugar onde podiam encontrar palavras para descrever o que sentiam sem serem destruídos. Mas também era o lugar onde um simples mal-entendido podia devastar tudo. Era um universo escrito a duas mãos. Uma mão escrevia cartas de amor espiritual, a outra copiava manuscritos de penitência. Um mundo onde o coração buscava um refúgio, mas a instituição sempre estava pronta para lembrá-lo de sua fragilidade. E enquanto nos mosteiros a vigilância era interna, nas cortes reais, o amor entre homens tomava uma forma completamente distinta, mais visível, mais perigosa e ainda mais política. Para entender como o afeto entre homens podia transformar não só vidas individuais, mas também o rumo de um reino inteiro, devemos deixar para trás os claustros silenciosos e entrar em outro cenário, a corte medieval. Ali, entre tapeçarias, banquetes e cerimônias, o poder era um teatro contínuo, um lugar onde cada gesto era interpretado e cada relação tinha consequências políticas. A nobreza vivia imersa em um ambiente quase exclusivamente masculino. Pajens, escudeiros, cavaleiros, conselheiros, soldados. Era um mundo construído sobre juramentos, lealdades, camaradagem militar e rivalidades ferozes. E nesse caldo de emoções intensas, surgiam vínculos que, embora a história oficial tentasse camuflar, eram impossíveis de ignorar. O caso mais famoso e trágico é o do rei Eduardo II da Inglaterra e seu favorito, Piers Gaveston. Ambos cresceram juntos e desde seus primeiros anos, o príncipe mostrou uma devoção singular àquele jovem gascão, de origem nobre, mas não o suficiente para se misturar com a elite do reino. Quando Eduardo chegou ao trono, elevou Gaveston a posições que nenhum favorito antes havia alcançado. Terras, títulos, poder, influência. Isso acendeu a fúria dos barões ingleses, que viam com horror como um intruso ocupava um lugar que, segundo eles, pertencia à nobreza de sangue. Os cronistas da época descreveram a relação com uma linguagem carregada, insidiosa, mas nunca explícita. Não podiam acusar diretamente o rei de sodomia. Esse termo era demasiado explosivo, demasiado perigoso para ser lançado sobre um monarca ungido por Deus. Mas empregavam metáforas transparentes: afeto desordenado, amor imprudente, devoção excessiva. A mensagem era clara. Eduardo estava quebrando o equilíbrio político porque deixava suas emoções eclipsarem seu dever como soberano. Sua relação com Gaveston não era apenas íntima, era considerada uma ameaça para a estabilidade do reino. E, no entanto, por trás da retórica política, a paixão era real. Eduardo desafiou toda a aristocracia por Gaveston. Quando os barões forçaram o exílio do favorito, o rei moveu tropas, tesouros e alianças para trazê-lo de volta. Sua insistência era tão obstinada que parecia impulsionada não por cálculo político, mas por algo mais profundo, mais visceral. E essa intensidade despertou ainda mais inimizade. Finalmente, em 1312, os inimigos de Gaveston agiram. Capturaram-no, levaram-no para longe do rei e deram-lhe um fim brutal sem julgamento algum. Sua morte não foi apenas um ato de violência política,
foi uma mensagem. Nenhum afeto, nenhuma preferência pessoal do rei estava acima da ordem feudal. Quando Eduardo soube o ocorrido, sua dor foi tão evidente que até os cronistas, normalmente frios, registraram seu abatimento. E essa ferida emocional alimentou uma guerra civil que marcou seu reinado e acabou convertendo Eduardo em uma figura trágica da história inglesa. A história de Eduardo e Gaveston mostra uma verdade incômoda. Na nobreza medieval, o amor entre homens nem sempre era visto como um pecado religioso, mas como um perigo político. O problema não era a intimidade, era o poder. Amar alguém podia significar entregar-lhe influência, recursos, decisões, e isso alterava a hierarquia que sustentava todo o sistema feudal. Por isso, na corte, o amor nunca era apenas amor. Sempre era uma escolha com consequências. E enquanto no palácio os vínculos eram armas de poder, nas aldeias, a situação era completamente distinta. Ali não existiam tronos a perder, nem títulos a defender. Mas um simples boato podia valer mais que uma sentença. É para esse mundo, silencioso e estreito, que nos dirigimos agora, para ver como sobrevivia a maioria das pessoas em um mundo onde não existiam títulos, nem coroas, nem redes de poder. Devemos abandonar as cortes e descer a terra úmida e estreita das aldeias medievais. Ali, entre cabanas de madeira, campos arados e caminhos de barro, a vida era regida por um princípio simples e terrível. Todos sabem tudo de todos. A privacidade era um luxo que não existia. As casas eram compartilhadas, as tarefas eram feitas em comunidade, os sinos da igreja marcavam cada momento do dia, e cada gesto ficava exposto ao olhar coletivo. Uma aldeia era um organismo vivo, e qualquer desvio, por menor que fosse, se convertia em um batimento estranho que todos detectavam. Nesse contexto, a pressão para casar não era apenas moral, era econômica, social, vital. Um homem precisava de uma esposa para manter a casa, criar filhos, a futura força de trabalho e assegurar alianças familiares. Uma mulher precisava de um marido para proteção, sustento e legitimidade dentro do tecido comunitário. Negar-se a casar ou mostrar indiferença em relação ao sexo oposto despertava suspeitas imediatas. Não era apenas uma raridade, era uma ameaça à ordem natural que sustentava a aldeia. E em sociedades onde a sobrevivência dependia da cooperação, qualquer anomalia se convertia em um risco. Para alguém que sentia atração por pessoas do mesmo sexo, a aldeia era uma prisão sem grades. Não podiam fugir dos olhares, dos comentários sussurrados nas portas, das velhas que vigiavam das janelas, nem dos sacerdotes que pregavam sobre o pecado sem nome. Viviam interpretando um papel: casar, ter filhos, cumprir os ritos, trabalhar no campo, sorrir nas festas. Tudo era uma atuação cuidadosamente construída para evitar a pergunta perigosa, a suspeita que podia arruinar tudo. Por dentro, no entanto, havia uma identidade enterrada sob camadas de silêncio. E ainda assim, mesmo nesses ambientes opressores, surgiam pequenos lampejos de liberdade. Momentos mínimos, fugazes, tão breves que pareciam roubados ao próprio tempo. Um toque acidental no celeiro enquanto se guardava o trigo. Um olhar demorado durante a colheita, quando o sol caía atrás dos campos e ninguém prestava atenção. Uma conversa sutil na taverna, entre canecas de cerveja e risadas alheias, onde duas pessoas compartilhavam palavras que pareciam inocentes, mas que continham um mundo inteiro. Eram momentos que não podiam durar, mas que mantinham viva uma faísca que a sociedade tentava apagar. No entanto, essa faísca era extremamente perigosa. Um vizinho ressentido, uma disputa por terras, um desentendimento mal resolvido podiam bastar para desencadear um boato. E um boato, na Idade Média, era quase uma sentença. Bastava uma acusação, uma insinuação, um gesto mal interpretado para que a comunidade se voltasse contra alguém. O que começou como um sussurro
podia terminar em humilhações públicas, expulsões ou nas mãos das autoridades, cujas penas eram imprevisíveis e muitas vezes irreversíveis. É nesse ambiente opressor onde a vida interior dessas pessoas se tornou, ironicamente, mais rica. O segredo se convertia em refúgio, em companheiro, em confissão muda. Amavam em silêncio, sobreviviam em silêncio, respiravam em silêncio. As aldeias medievais, tão pequenas e tão densas, eram cenários onde cada história pessoal se tecia entre medo e resistência. E enquanto os camponeses viviam presos no olhar de sua comunidade, em outro lugar, nas cidades grandes, caóticas e barulhentas, começava a surgir algo distinto, um espaço onde o anonimato oferecia perigos, mas também novas oportunidades. Para compreender a transformação radical que as cidades medievais ofereceram, devemos abandonar a aldeia vigilante e adentrar em um espaço completamente distinto. Um labirinto de ruas estreitas, mercados lotados, sotaques misturados e rostos desconhecidos. Paris, Londres, Florença, Veneza. Essas urbes crescentes eram mundos onde um recém-chegado podia desaparecer entre a multidão. E nesse anonimato, frágil mas real, nasceu uma nova possibilidade: viver sem que todos soubessem quem você era. As cidades ofereciam algo que a aldeia jamais poderia dar: a sensação, ainda que mínima, de liberdade. Em suas praças, entre vendedores ambulantes, artesãos, comerciantes e viajantes, a individualidade se diluía. Ninguém tinha tempo de observar a todos, ninguém podia controlar os gestos de cada vizinho. A diversidade, econômica, cultural, linguística, criava pequenos refúgios entre as frestas da ordem social. Ali, pela primeira vez na Idade Média, começamos a ver o que hoje chamaríamos de uma subcultura. Grupos dispersos de pessoas que, sem poder se nomear nem se reconhecer abertamente, encontravam formas de se identificar entre si. Os registros judiciais de Florença do século XV nos oferecem um retrato arrepiante dessa vida secreta. A cidade criou uma instituição específica chamada o Oficial da Noite, cuja única tarefa era perseguir a sodomia. Seus arquivos, minuciosos e obsessivos, revelam interrogatórios, acusações e castigos, mas também revelam algo muito mais profundo: a existência de redes. Homens que frequentavam as mesmas tavernas, que se encontravam em becos específicos, que utilizavam apelidos e sinais discretos para se reconhecer. Lugares que, apesar do perigo, se convertiam em pontos de encontro. Era uma comunidade clandestina que sobrevivia sob o peso constante da vigilância. O mais surpreendente é que, sem querer, esses registros, criados para castigar, terminaram documentando uma história de resistência humana. Cada nome, cada declaração, cada nota incompleta mostra que, mesmo sob a ameaça de castigos severos, as pessoas continuaram buscando afeto, companhia, intimidade. A repressão, em vez de destruir os vínculos, os tornou mais estratégicos, mais criativos, mais silenciosos. Nas sombras das cidades proliferaram códigos que ninguém mais entendia: como olhar, como se aproximar, onde esperar, qual taverna evitar, qual beco permitiria desaparecer se surgisse o perigo. A cidade também tinha seus próprios monstros: as batidas noturnas, os interrogatórios forçados, os informantes pagos, os vizinhos que denunciavam em troca de favores. A liberdade era apenas uma ilusão parcial, um passo em falso e o anonimato desaparecia. Mas ainda assim, diante da brutalidade da lei, esses espaços urbanos ofereciam oportunidades que a aldeia jamais concederia. No barulho e no caos urbano, quem vivia com desejos proibidos encontrava pequenas frestas onde respirar. E nessas frestas nasceu algo essencial: um sentido incipiente de comunidade. Não uma comunidade formal, isso era impossível na Idade Média, mas uma rede emocional e prática de sobrevivência. Um eco distante do que séculos depois
se converteria em movimentos pelos direitos, em espaços seguros, em linguagens de identidade. O preço era altíssimo, mas em meio ao risco, florescia uma certeza. O desejo humano, mesmo perseguido, sempre encontra caminhos clandestinos. E enquanto nas cidades, os vínculos secretos proliferavam entre sombras e murmúrios, em outra parte da sociedade, uma parte ainda mais invisível, o amor adotava formas que quase não deixaram rastro nos livros. Referimos-nos ao mundo das mulheres, onde a história, por preconceito e por ignorância, decidiu escrever menos linhas do que mereciam. Para adentrarmos em um dos territórios mais silenciosos e silenciados da Idade Média, devemos falar do amor entre mulheres, um capítulo quase apagado por completo da história. Se o desejo entre homens já era perseguido, regulado, vigiado e castigado, o afeto entre mulheres ficou preso em outro tipo de escuridão, a invisibilidade. Não porque não existisse, mas porque o sistema teológico e jurídico medieval simplesmente não sabia como nomeá-lo, como pensá-lo, como temê-lo. E o que não se nomeia, dilui-se nas frestas do tempo. A teologia medieval estava obcecada com conceitos como sêmen, penetração e papel masculino. O pecado da sodomia era definido, sobretudo, pela ideia de desperdiçar o potencial reprodutivo, de deslocar a ordem social que dependia da procriação. Por isso, quando duas mulheres amavam, o sistema inteiro parecia não saber onde colocá-las. Como condenar um ato que não se encaixava em nenhum dos parâmetros que consideravam perigosos? Essa ignorância, que não era inocente, teve um duplo efeito. Não houve perseguição tão severa como no caso dos homens, mas também houve uma eliminação quase total de sua existência nos arquivos. O resultado foi um silêncio histórico que pesa tanto quanto qualquer castigo. No entanto, se afinarmos o olhar, encontramos sinais, e muitos deles emergem nos conventos femininos, espaços murados, autossuficientes, onde as mulheres viviam juntas a vida toda. Ali trabalhavam, bordavam, estudavam a Bíblia, cantavam hinos e, sobretudo, compartilhavam uma intimidade profunda que o mundo exterior nunca compreendeu. As relações entre monjas eram intensas, emocionais, simbólicas e às vezes irresistivelmente próximas ao que hoje chamaríamos de amor romântico. A mística Hildegarda de Bingen, uma das figuras mais influentes do século XII, descrevia o que chamava de amor ardente entre suas irmãs em Cristo. Suas visões, carregadas de uma linguagem corporal e emocional vibrante, parecem hoje um espelho onde se refletem camadas de afeto que transcendiam o meramente espiritual. A poeta e monja Hadewite de Antuérpia escreveu sobre o anseio de união com o divino, usando uma linguagem tão sensual e tão apaixonada que alguns estudiosos modernos interpretam essas linhas como uma sublimação de um profundo amor humano. Sentimentos intensos que, sem um marco conceitual que permitisse descrevê-los como amor entre mulheres, desviavam-se para a mística. A espiritualidade se convertia em um refúgio para o inexprimível. O convento, como muitos espaços medievais, era um paradoxo. Oferecia liberdade emocional no interior de seus muros, mas essa liberdade só podia ser expressa através de símbolos religiosos, metáforas celestiais e alegorias. Fora dos conventos, a vida cotidiana das mulheres medievais oferecia pouca privacidade, mas laços intensos. Mães, filhas, irmãs, vizinhas. Eram elas quem cuidavam dos doentes, assistiam nos partos, compartilhavam o trabalho e sustentavam a comunidade. Nesse universo íntimo e exclusivamente feminino, é quase certo que surgiram amores e desejos que não deixariam rastro escrito. Não porque fossem inexistentes, mas porque o mundo não considerava valioso registrá-los. A história, dominada por vozes masculinas, preferiu olhar para outro lado. As pistas que temos, poemas, confissões isoladas, relatos enigmáticos em manuscritos tardios como Le Roman de la Rose,
são como lampejos em uma noite cerrada. Insinuações de práticas consideradas vergonhosas, histórias que circulavam em sussurros, fragmentos literários onde duas mulheres se buscam, se admiram ou se temem. São vestígios mínimos, mas suficientes para confirmar que o amor entre mulheres existiu, foi vivido e também foi temido. Uma vida duplamente oculta, por serem mulheres em um sistema patriarcal e por amarem em um mundo que carecia de linguagem para compreendê-las. E enquanto essas histórias ficavam escondidas em páginas invisíveis, o resto da Europa tentava reforçar suas normas queimando, castigando ou silenciando qualquer afeto que se desviasse do caminho marcado. Mas, mesmo assim, a história nunca pôde sufocar por completo o mais humano de tudo, a necessidade de amar e ser amado. Agora, para fechar o círculo, devemos regressar ao ponto de partida. A pergunta que iniciou tudo: como se pode sobreviver quando um simples sentimento te coloca fora da lei de Deus e dos homens? A resposta está no coração mesmo da resiliência humana, e é para lá que nos dirigimos agora. Imagina, mais uma vez, abrir os olhos nesse mundo onde não existia nenhuma palavra para descrever o que você sentia, apenas palavras para te condenar. Um mundo onde amar era um ato de coragem silenciosa e sobreviver exigia uma inteligência emocional que a história raramente reconhece. Quando percorremos os capítulos anteriores, os claustros, as cortes, as aldeias, as cidades e os conventos, descobrimos algo essencial. Não houve uma única experiência de amar alguém do mesmo sexo na Idade Média. Houve um leque inteiro, um mosaico de realidades que a história oficial tentou simplificar e depois apagar. Para um rei como Eduardo II, o amor se tornou uma guerra política. Para um monge, em uma carta espiritual escrita em um código sutil entre o permitido e o proibido. Para um camponês, em um segredo que devia agir cada dia como se não existisse. Para um artesão urbano, em uma rede clandestina sustentada por olhares compartilhados em uma taverna barulhenta. Para uma monja, em uma linguagem mística que ocultava mais do que revelava. Para uma mulher comum, em um afeto tão íntimo que nem sequer encontra lugar nos documentos que herdamos. E, no entanto, há um fio que une todas essas histórias: a resiliência. A extraordinária capacidade humana de encontrar frestas mesmo nos muros mais opressores. A teologia medieval construiu prisões invisíveis, a lei levantou fogueiras, as aldeias levantaram sussurros, os juízes levantaram acusações. Mas nenhuma dessas forças conseguiu extinguir completamente uma chama que a humanidade mantém acesa desde sempre. Porque mesmo ali, na noite mais profunda da Idade Média, surgiram manuscritos onde um teólogo usava a linguagem da alma para falar de saudade. Surgiram poemas onde o amor entre mulheres se disfarçava de devoção. Surgiram códigos clandestinos nas cidades. Surgiram alianças secretas nas cortes. E surgiram histórias que sobreviveram só porque alguém, um copista, um cronista, um poeta anônimo, decidiu não eliminá-las. Essa história não trata apenas de opressão. Trata de resistência. Não trata apenas de silêncio. Trata de vozes que encontraram formas de se ouvir entre si. Não trata apenas de castigos. Trata da profunda necessidade humana de conexão. Um impulso tão antigo quanto a própria humanidade. Hoje usamos palavras como identidade, orientação, direitos, comunidade. Mas essas palavras existem graças a vidas que jamais puderam pronunciá-las. Graças a pessoas que viveram sabendo que o mundo não tinha lugar para elas, mas ainda assim ousaram sentir. Compreender essa história é também olhar nosso presente com outros olhos. Porque, embora as fogueiras tenham ficado para trás, outras formas de julgamento e apontamento continuam existindo. E o que vemos hoje em debates públicos, em redes sociais, em discursos polarizados, não é tão diferente dos mecanismos de vigilância medievais, o boato que destrói, o preconceito que simplifica, o sistema que marginaliza o que não entende.
A Idade Média tentou apagar esses amores, enterrá-los sob cinzas, símbolos e silêncios. Não conseguiu. O que permanece, séculos depois, não é o fogo que consumiu corpos, nem as leis que castigaram atos. O que permanece é a insistência humana em amar, em conectar, em buscar um reflexo próprio em outra pessoa. Essa chama obstinada, essa faísca que percorre toda com a nossa história, sobreviveu em manuscritos, em tavernas, em conventos, em feridas e em esperanças. E agora, quando olhamos para trás, compreendemos uma verdade simples e luminosa. Mesmo na escuridão mais profunda, o amor sempre encontra uma fresta pela qual sobreviver. Essa é a lição que nos deixa a Idade Média. Uma lição escrita não nas leis nem nos cânones religiosos, mas nos corações que ousaram bater em silêncio.